Olá, pessoal! Como vão vocês? De novo aqui para mais um episódio do nosso podcast Intervepes, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Eu sou Heloísa Puncotti, apresentadora deste podcast. Esse podcast, ele é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Intervepes, vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná. A liderança desse grupo científica é do professor Dr. Renato Bernardi, a vice-liderança e também a autoria do roteiro original é do Marco Antônio Turati Júnior. Conosco na edição a equipe técnica da MR Comunicação, e hoje nós vamos chamar aqui para discutir o assunto mídia e Estado a mestranda Carla Graia. Seja muito bem-vinda, Carla. Eu vou apresentar aqui um mini currículo da Carla. A Carla é uma pesquisadora vinculada ao programa. Ela está atualmente concluindo, em fase de conclusão, de redação aí da dissertação de mestrado dela. Ela é bacharel em Direito também pela UEMP, ela é pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pelo SEI, Intocrim, e é licenciada em Ciências Sociais e bacharel em Antropologia pela Unicamp. Então, é uma pesquisadora aí já bastante experiente. E eu lhe dou as boas-vindas, Carla. Seja muito bem-vinda no nosso podcast. Muito obrigada, Luísa. Uma satisfação imensa participar aqui com vocês. Satisfação imensa também representar a UEMP, e o Intervepes, que é um grupo tão importante na nossa carreira, como pesquisadores ali dentro da universidade, também fora dela. Uma satisfação imensa. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter uma conversa bastante produtiva hoje. Eu vou pedir, viu, Carla, para você aumentar a sua voz, porque o som está bem baixo, tá? E primeiro, Carla, eu vou fazer uma curiosidade, Porque esse podcast, o público-alvo dele geralmente é formado por estudantes de pós-graduação ou de graduação, em ciência jurídica, pessoas que têm interesse na pesquisa científica. Pelo seu currículo, eu já verifiquei que você é uma pessoa bem madura já na academia, e eu queria que você me dissesse assim, só um pouquinho, a título da introdução, como é que foi essa história, de antropologia para direito, só para você contar um pouquinho para o nosso público. Tá. É engraçado, Porque, assim, embora eu tenha muitos anos, de vida acadêmica, de trajetória acadêmica dentro da universidade, eu costumo dizer... acho que a gente precisa aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Isso. Tá. Deixa eu ver se eu tirando aqui fica melhor. Deu uma melhorada, viu? Deu? Tá. Então, assim, eu costumo dizer que esses anos iniciais, de 2006 até mais ou menos 2011, 2013, que foram os anos em que eu fiz ciências sociais e depois antropologia, foram os anos em que eu estava me descobrindo. Então, embora na universidade eu tenha tido contato com muitos pesquisadores de muitas áreas das ciências humanas, de modo geral, eu própria ainda não tinha tomado consciência de que eu queria me tornar uma pesquisadora e de que seria esse o meu futuro. É muito comum que quem faz ciências sociais também se envolva com o direito, até mesmo por ser uma ciência social também, mas naquela época eu não estava com essa pretensão. E foi só depois, em 2017, quando eu ingressei no curso de Direito, que eu passei a vislumbrar essa possibilidade de congregar todas essas ciências, as ciências sociais, a antropologia e o direito, na minha trajetória. E foi aí onde eu me descobri interessada em ser uma pesquisadora. Então, o direito foi essencial, mas sem o direito, sem os outros cursos, as ciências sociais e a antropologia, acho que não teria dado esse casamento assim tão bom, tão articulado, sob meu ponto de vista. Então, embora tenha muitos anos de academia, de trajetória acadêmica, mas propriamente interessada em pesquisa, foi a partir do direito que deu esse
esse impulso inicial mesmo para ir para a pesquisa. Você foi monitora de uma apresentação, né? Essa apresentação teve a participação de alunos dos programas de pós-graduação e também do programa de graduação, né? O Interveps, para quem está nos ouvindo, o Interveps é um grupo de pesquisa que se reúne com uma periodicidade mensal e às vezes 2 vezes ao mês, né? Às vezes a gente tem esse mês nós teremos reuniões extraordinárias, e o Interveps ele une, né, os pesquisadores da graduação, os pesquisadores da pós-graduação, até mesmo do programa de pós-doutoramento, quando eles nos visitam para alguma apresentação, para alguma coisa nesse sentido, e também traz entrevistas que tenha relação com o nosso eixo temático, que é a intervenção do Estado na vida das pessoas. E nessa apresentação que o seu grupo trouxe, né, na reunião ordinária, nós tivemos aí o debate de mídia e Estado. E esse debate está fervilhando, né? Esse debate hoje fervilha no Brasil. Hoje, enquanto nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 10, né? Enquanto a gente fala, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma medida contra o Telegram, que disparou, né, uma publicidade contra o PL que pretende regular essa questão das mídias sociais no Brasil. Então, esse é o assunto do momento. Eu sei que quando o Interveps planeja, né, as pesquisas dos anos, isso é feito com uma antecedência muito grande, mas o debate calhou de acontecer no momento de ebulição social, né? E então eu queria te perguntar sobre isso, né? Que o Brasil ele é reconhecido como um país que consome muita mídia social, né? Só que o nosso país, apesar dele consumir muita notícia por meio de TikTok, Facebook, até mesmo, né, os aplicativos de mensagem, que alguns já defendem que, na verdade, eles são veículos de informação e redes sociais também, a gente tem um país que consome muita mídia, mas tem pouca participação política, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa diferença? É muito ativa em rede social, compartilha muito assunto relacionado à política em rede social, contudo, tem pouca participação política. De modo geral, né, Elô, eu acredito que nós tendemos a reconhecer os meios de comunicação de massa como se eles fossem meios neutros, né? Que eles apenas divulgam informação, nos mantêm informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Mas as nossas pesquisas, a minha em particular e a dos colegas, né, também ali no escopo do grupo, e de diversos outros pesquisadores também que a gente leu, né, deixa claro que o acesso à informação ele pode tanto servir para ampliar debates, para ampliar concepções de mundo, para promover análises que são mais críticas, mas também pode servir para restringir esses mesmos debates e principalmente para, né, direcionar essas discussões a fim de atender a interesses dos grupos que são dominantes. Então, embora nós, né, brasileiros, sejamos grandes consumidores de redes sociais e de mídia, né, no modo geral, de informação no modo geral, nós estamos distante de um ideal informativo que promova esse interesse na participação política. Em outras palavras, consumimos muita informação, sim, mas a qualidade dessa informação, ela não tem sido capaz de fomentar essa consciência cidadã, ela não tem sido capaz de promover esse senso protagonista mesmo, de que somos protagonistas nesse processo democrático. Então, sim, eu acredito que há uma estreita relação entre os dados, né, entre essas informações de que consumimos muita informação, mas que também temos baixa participação política e social, porque, infelizmente, no Brasil, as mídias, de modo geral, elas, especialmente as mídias sociais, né, as redes sociais, elas têm sido muito mais utilizadas hoje como uma ferramenta de controle social e de manipulação eleitoreira, né, dos grupos que estão ali disputando o poder, do que uma ferramenta de esclarecimento.
né? Então, evidentemente, isso só contribui para enfraquecer ainda mais a nossa democracia, que já é tão abalada, né? Que tem se reconstruído nas últimas décadas, né? E tem ampliado muito mais as desigualdades no Brasil. Então, eu tenho consumido muito mídias alternativas para informação, especialmente naquilo que diz respeito à política, né? Porque acho importante esclarecer esse ponto, e talvez você possa comentar um pouco, que os veículos de informação, os veículos de mídia, eles têm vieses, né? Então, o que são esses vieses? Alguns pertencem a grupos econômicos, por exemplo, e esses grupos econômicos têm investimentos no mercado financeiro, têm investimentos, por exemplo, no agronegócio. Então, eles têm um compromisso de não dar tiro no pé. Então, quando a notícia desagrada esse grupo econômico, ela passa por uma maquiagem e ela chega enviesada, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Que aconteceu hoje com a divulgação da notícia da aprovação do governo atual pelos economistas, por exemplo. Ora, se o governo atual tem muito interesse em diminuir a taxa de juros, isso vai afetar diretamente os investimentos das pessoas que vivem de renda, de investimento financeiro. Não é necessariamente um gestor não é um empregador, né, por assim dizer. Do mesmo jeito, aqueles grupos econômicos que controlam a mídia e também tem investimento no agronegócio. Então, se uma notícia, se uma medida vai desagradar o agronegócio, ela é trazida para o consumidor final, né, para o espectador, de uma maneira a fazer com que aquilo pareça melhor. Como que você vê essa história da mídia e do viés da mídia que pouca gente consegue perceber? Pouca gente para pensar o que está por trás, quem é o dono dessa mídia. Essa notícia está assim mesmo? Vou buscar a fonte. Ela foi mascarada para parecer diferente? Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu diria, porque eu acho que está, inclusive, muito relacionada com a questão da participação política e social, né? Da pergunta anterior. Porque para um cidadão, ele reconhecer esses vieses, ele tem que estar munido de certas informações ou de um certo tipo de conhecimento que a mídia tradicional jamais vai deixar disponível para eles, né? Não vai estar ali disponibilizado. Aonde que essas análises críticas que nos permite reconhecer esses vieses, reconhecer esses interesses ali que estão em disputas naquela notícia, estão sendo divulgados, estão sendo analisados, estão sendo criticados? Eles ficam muito restritos ao circuito acadêmico, né, que é o que a gente faz. Não que hoje não tenha uma divulgação, não tenha sido feito tentativas de levar esse conhecimento que é estritamente acadêmico para fora desses circuitos. Tem feito. Mas ainda assim, eu acho que a maior parte da população não tem essa dimensão, porque elas ainda estão presas naquele ideário de que os meios de comunicação, eles apenas cumprem o papel de informar as coisas como as coisas são, né? E hoje no Brasil, a gente tem muito, segundo o meu ponto de vista e de alguns autores também, uma mídia à la carte, né? Que tudo virou uma mera questão de opinião. Você está falando desse jeito, essa notícia está dessa forma, porque é a opinião da pessoa. Então, quando é congruente com a minha opinião, eu tenho a tendência a dar credibilidade. Quando não é, eu simplesmente descarto. Isso ainda é alguma coisa, algum cidadão que tem um pensamento até um pouco mais crítico, porque geralmente a maior parte das pessoas, a maioria delas, não consegue sequer perceber que há um viés aí, ainda que seja de opinião. A maioria não atingiu esse nível, né, de compreender que
ali não é uma mera notícia, né? Ali tem um interesse econômico por trás, é uma empresa, né? A gente não enxerga os meios de comunicação como que de fato eles são. Eles são empresas. Empresas o quê? Que estão dentro de uma lógica de mercado que visa lucro. Não só visa o dinheiro, não é só o dinheiro, porque o dinheiro ele é só uma das coisas que essas empresas visam, né? Mas muito mais vale você ter poder de influência. E é isso que os meios de comunicação representam hoje no nosso país, né? São meio de você ter poder. Então, para que as pessoas pudessem reconhecer esses vieses e assim consumir informação de mais qualidade ou migrar para essas mídias alternativas, né, que seria o ideal, né, se elas pudessem fazer esse mudar esse percurso para ir para essas outras mídias, nós teríamos que ter mais divulgação, mais intercâmbio, né, entre o conhecimento acadêmico, esse conhecimento mais crítico, essa busca por um conhecimento mais crítico, ser levado isso para fora das universidades, né? Porque esse tipo de discussão que nós temos fica lá nos artigos científicos e a maioria das pessoas estão ali naquela luta para sobreviver e não vão ficar parando para pensar se o que o Jornal Nacional está divulgando é para atender o interesse do grupo XYZ, ou é porque a empresa tá, esse jornal, essa revista ou esse site está relacionado com o governo, né? É da base aliada do governo, não é. A maioria acaba se perdendo nas questões de sobrevivência ali, porque é o que você tem para hoje, é o que está na emergência do dia, né? Então, assim, é muito importante que tenhamos essa ampla gama, né, de mídias, né? Hoje a gente tem várias mídias alternativas, também tem aquelas que são abertamente pró o que está posto, outras que são muito contestadoras, outras nem tanto. É muito importante que tenha isso, mas sem um direcionamento do público, sem que o público possa escolher conscientemente, sabendo qual é o tipo de mídia que mais atende aos interesses dele, se reconhecer como um cidadão que está sendo disputado por esses meios de comunicação. Né? Nós somos esse produto que está sendo ali disputado para ser vendido. Sem esse conhecimento, essa busca informada por uma mídia que mais atenda aos seus interesses, é muito difícil que um cidadão tenha capacidade de enxergar esses vieses, que de fato existem, né? Porque também tem isso, né? A propaganda que vem, que no fundo ela vem amando, né? Disfarçada de notícia, muitas vezes, né? Sim. Aí eu queria te perguntar o seguinte: nós temos um país que foi atravessado por um período de ditadura, muita gente, né, tem tentado relativizar, mas a verdade é que nós vivenciamos uma ditadura por um tempo muito triste no nosso país, e durante esse tempo teve restrição de direitos fundamentais, teve restrição de mídia, teve censura, né? Ontem nós tivemos o falecimento da Rita Lee. A Rita Lee foi a artista mais censurada no regime ditatorial. E ao mesmo tempo a gente teve uma mídia, né, que buscava entregar a notícia. Nós tivemos uma mídia que desafiou aquele sistema ditatorial que estava posto, muito embora nós também tivemos mídias que foram extremamente coniventes, né? Nós tínhamos um canal de televisão que todo domingo colocava a agenda dos militares, né, para a gente apreciar. Então, nós tivemos também uma mídia que foi marcada por esses dois momentos. E eu também acho que isso migrou para a internet. Uhum. Porque se você tem ali na internet um noticiário como se você tem uma mídia tipo ICL, que é uma mídia de financiamento coletivo, é uma mídia que não tem dono, né? Que assim, não tem um patrocinador por trás daquilo, não tem um grupo econômico por trás daquilo. Você também tem na mídia virtual, na internet, no YouTube, você também tem canais que estão ali sendo remunerados e a serviço, né,
de determinadas plataformas aí, inclusive a da extrema-direita, desses grupos que estão emergindo aí de neonazistas. Então, como é que você vê essa dualidade? Nós temos uma mídia que é tão importante para a manutenção da democracia e nós também temos uma mídia que trabalha a serviço de destruir as instituições democráticas. Como é que você verifica isso na sua pesquisa? Eu entendo que esse passado da ditadura, né, desses anos terríveis, ele realmente, como você colocou, eu acredito que ele não é tão passado assim, né? Ele está ali presente, está aqui agora, está hoje, agora migrou para as mídias, né, para as mídias sociais aí. E a gente pode observar que realmente há muitas contradições, né, nessa seara, porque assim os mesmos apoiadores, se a gente prestar bem atenção no discurso dessas pessoas, né, o discurso dessas pessoas que parece meio que tem um certo saudosismo, né, digamos assim, desse suposto passado glorioso e honrado do Brasil durante esse governo, né, que eles chamam de governo militar, porque sequer considera que houve uma ditadura, né, como você também colocou, parece se colocar contra qualquer tipo de regulação, que é trazer à luz, né, essa ambiguidade. Olha, nós temos dois, não só dois, né, temos muito mais do que isso, mas o que está mais preponderante é que nós temos esses dois tipos. Tem aquela que vai servir para o bem, né, para esclarecimento, para realmente informar, para realmente trazer conhecimento para a população, vai deixar a par das situações para que elas tomem as suas próprias decisões e possam se posicionar politicamente, mas tem a outra, né, que está ali para atender os seus próprios interesses. Então, essas pessoas, elas parecem se colocar, né, contra o papel do Estado de fazer isso, né, de qualquer forma, sob esse argumento de que isso violaria a liberdade de expressão, violaria a liberdade de imprensa, né, que está havendo uma tentativa de calar vozes dissidentes, mas na realidade, né, se a gente analisar mais detidamente, nesse suposto passado aí da ditadura e tudo mais, tudo que a gente não tinha nesse período era justamente essa liberdade, ou essa liberdade de imprensa, essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento. Então, assim, o que fica claro é que há esse alinhamento ideológico, né, desses grupos, grupos, inclusive, midiáticos, não só grupo de pessoas, né, mas grupos midiáticos que se coloca contra toda e qualquer possibilidade de análise crítica que vai desembocar numa espécie de regulação, né, porque eles estão alinhados com essas ideias que são antiprogressistas mesmo, né, o que não se quer, o que eles querem, na verdade, não é a chamada liberdade de expressão, né? Mas é o direito de ofender, o direito de humilhar, o direito de você externar aquele ódio sem que você sofra qualquer consequência, né? Ficou bem famoso as pessoas utilizarem, as pessoas que são contra essa análise crítica da mídia, virar e falar que o mundo está ficando chato porque você não pode falar mais nada hoje, que lá vem processo, porque tudo é crime agora, né? Mas eu entendo que impor limite, né, o Estado intervir nisso, impor um certo limite, na verdade, esse limite ele já está posto pela nossa própria Constituição, né? Então, assim, não há que se falar em criar novos limites para atender aos interesses do grupo político que está no poder agora. Eu acredito que é esse que é o grande medo das pessoas, né? Das pessoas, claro, que não estão contentes com os caminhos políticos que o Brasil tomou agora a partir de 2023. Então, eu enxergo que é tudo um grande medo, na verdade, de uma suposta intervenção estatal, né? Que vá, na verdade, fazer o que governos fizeram no passado, que é justamente se utilizar dessas mídias para poder manter os seus próprios interesses ali. Então, o medo, né, ele gera essa dificuldade de se enxergar essa dualidade que há. É como se o medo cega as pessoas ao ponto delas não reconhecerem que há uma dualidade na mídia, que você precisa sim tomar uma posição.
né? Não dá para ficar em cima do muro, não tem como você ficar em cima do muro, ou para um lado que você for, ou para o outro lado que você for, você está tomando um partido, você está tomando um posicionamento ideológico, ainda que você não faça de forma consciente. Carla, a gente está discutindo o PL, né, que pretende regular as mídias sociais, os programas de compartilhamento, e especialmente essa mídia fala em responsabilizar as plataformas, né? Seja de compartilhamento de mensagens, tipo Telegram, WhatsApp, seja as redes sociais em si, né? TikTok, Instagram, Facebook. Então, esse projeto, ele pretende regulamentar as responsabilidades das pessoas sobre o que está sendo veiculado nessas mídias, né? Então, por exemplo, linchamento virtual contra pessoas, notícias falsas. Infelizmente, já é pelo menos a segunda vez documentada. No final de semana, um homem foi morto num linchamento, porque só que aí não foi em Orkut, Facebook, foi WhatsApp. Alguém viu esse homem levando uma moto. Concluiu que essa moto havia sido furtada. E começou a disparar em grupos de WhatsApp que aquela moto havia sido furtada. Era uma cidade relativamente pequena, de novo no litoral, salvo engano, dessa vez foi na Baixada Santista, não me lembro a cidade. A notícia correu até que esse homem foi interceptado e apanhou até morrer. Né? Morreu no hospital, foi socorrido, morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. Isso já aconteceu antes no Guarujá, com a suposta bruxa do Guarujá. Então, esse tipo de situação, se fosse um jornal que tivesse dado essa notícia, esse jornal certamente responderia pelo compartilhamento dessa notícia falsa. Uma rede social não tem curadoria, né? Uma rede social, uma rede de compartilhamento, não tem curadoria do conteúdo. Então, eu posso mandar uma foto de um bebê pelado, eu posso mandar uma notícia difamatória, eu posso fazer revenge porn, eu posso combinar um grupo neonazista numa plataforma de troca de mensagens, como a gente sabe que tem, inclusive a plataforma resiste em entregar os dados das pessoas que participam disso. Então, virou um espaço, me parece que se tornou um espaço livre para o cometimento de diversos crimes. E, para piorar, as plataformas responsáveis pelo armazenamento desses conteúdos dificultam o fornecimento das informações necessárias para a condução das investigações. Então, o PL busca o quê? Primeiro, regular esse espaço sem lei, né, que tem no Brasil. Segundo, obrigar que essas empresas tenham um escritório no país para que essas questões possam ser resolvidas com maior celeridade. E 3, fazer com que elas paguem pelo conteúdo jornalístico que elas replicam para ganhar visualização, para movimentar essas redes, né? Então, como é que você está vendo aí o PL? Porque o que houve? Num primeiro momento, os partidos políticos não gostaram, porque a questão da disseminação de fake news vai gerar responsabilização e vai gerar um problema para a entrega do conteúdo falso, né? Então, como é que você está vendo isso? Eu enxergo assim, Elo, eu penso que hoje, se o Estado se utiliza dessas ferramentas, como nós temos visto, que o próprio Estado, né, tem se utilizado bastante de redes sociais hoje, né? Então, se o Estado se utiliza dessas ferramentas, né, de redes sociais,
para a consecução dos seus objetivos e faz isso de forma aberta, né, de forma bem transparente, como a gente já percebeu, e por todas as coisas que você citou, né, além dessa questão do Estado também se utilizar dessas mesmas ferramentas, essas coisas que você citou, deixa muito claro que esses espaços, eles são muito importantes. E por serem muito importantes, eles são totalmente passíveis de manipulação. Né? Quer dizer, eles são muito importantes, eles desempenham um papel de protagonismo nos rumos do nosso país. E isso não é mais uma questão de opinião, não é uma questão assim, eu acho que as redes sociais hoje são muito importantes. Não. As redes sociais hoje, elas são disputadas milímetro por milímetro, né, devido ao poder que elas encerram. Sendo assim, como que o Estado pode se omitir dessas suas responsabilidades, né, dessa responsabilidade de definir contornos mínimos que sejam capazes de preservar os direitos e os princípios dos cidadãos e, em muitos casos, né, na maioria dos casos que a gente tem visto atualmente, preservar até mesmo a vida dos cidadãos. A partir de 2017, agora, né, nós vivemos um período no Brasil no qual, se alguém tinha alguma dúvida, né, quanto ao poder das redes sociais, principalmente na política, agora não há mais que se falar nessa dúvida, né? Imagino que não reste mais nenhuma dúvida quanto a isso. Então, se antes, como você também bem colocou, se nós tínhamos a televisão e tínhamos o jornal escrito como únicos formadores de opinião, agora, com essas redes sociais, a velocidade com que as informações são manipuladas, são passadas para o próximo, aliás, as informações e as desinformações, né? O processo ele se complexificou de tal forma que não é mais razoável você aceitar que se um jornal, né, como você também colocou, se um jornal noticia, né, veicula uma matéria falsa, ofensiva ou criminosa, ele vai ser punido, ele vai responder por isso. Como que nós podemos simplesmente achar razoável que o mesmo não se proceda com as plataformas que não se preocupam com esse tipo de conteúdo, né? Porque os seus usuários vão disseminar e eles simplesmente se mostram como apenas um meio de campo, eles se eximem da sua responsabilidade quanto àquele conteúdo, né? E isso para a gente não entrar na questão mercadológica, porque são grandes empresas, eles se beneficiam muito de toda essa polêmica, eles estão ali faturando, e como toda empresa, eles deveriam ao menos, né, respeitar regras e leis que tutelem os direitos dos mais vulneráveis nessa relação, que somos nós, os usuários. Né? Então, nós deveríamos ter os nossos direitos tutelados, mas nós não estamos por conta de interesses mercadológicos. Então, eu penso que é mais do que necessário, é mais do que urgente que o Estado intervenha ali para operacionalizar esse tipo de regulação para justamente mitigar essas inúmeras violações que têm ocorrido ali. E, além do mais, um outro ponto de vista que eu tenho com relação a isso é o seguinte: eu vi muitas discussões a esse respeito, muitos comentários, muitos fóruns, muitas pessoas, muitos artigos, muita gente, né, podcasts, vídeos no YouTube, né, bombando a respeito disso, falando dos prejuízos dessa suposta regulação, né? O quanto isso iria interferir na liberdade de expressão, o quanto isso iria interferir em direitos fundamentais, porque isso é restringir, enfim, direitos que foram duramente conquistados, como assim agora a gente está tudo bem permitir que o Estado faça esse tipo de intervenção. Mas eu acredito que, como cidadã, fica bem fácil você perceber que nós, como cidadãos, temos muito mais a perder com a ausência de regulação total do que com a regulação. Porque em qualquer circunstância, a gente sempre vai perder. Não existe uma regulação ou uma ausência de regulação que é perfeita. Toda regulação ela vai ter problemas, pontos negativos, mas a ausência dela traz muito mais prejuízos do ponto de vista dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, enfim, de qualquer direito que a gente considere relevante para a nossa vida em sociedade. Então, dos males, o menor. Se a ausência de regulação não é o ideal, se com regulação teremos problemas, com a ausência de regulação, os nossos problemas são muito ampliados. E quem perde é sempre quem? O cidadão, né, que é o mais vulnerável ali nessa relação. E também tem a questão de que a não regulamentação tem interferido politicamente nos rumos do país, né?
Na época em que a presidente Dilma estava sendo julgada pelo impeachment, das 5 principais notícias que circulavam a respeito daquilo, 3 eram falsas. Então, essa capacidade, né, essa permeabilidade a fake news acaba influenciando, inclusive, nos processos democráticos, né? Então, como a gente está estudando a intervenção do Estado na vida das pessoas, eu creio, né, Carla, que cabe ao Estado interferir também para impedir a destruição das instituições democráticas, né? Garantir o segmento das investigações criminais, descobrir quem é o perpetuador de difamações que ocorrem assim rotineiramente. Você vê a história dos cancelamentos, né? Quem vai ser responsabilizada por aquele cancelamento? Se a plataforma não entende, se hoje você pode criar um fake a qualquer momento, comprar um selo de verificado no Twitter, e esse selo vai te garantir chegar a um número maior de pessoas. Então, tem muito debate, acho que passa pela regulamentação, porque se a gente não fizer isso, a permeabilidade desse sistema informacional, que é impulsionado por dinheiro, e quanto mais dinheiro entrar, maior o lucro dos donos dessas plataformas, eles têm condão de abalar a democracia, de mudar os rumos de um país, né? Enfim. Mas, então, por isso que eu também penso que é muito importante a realização de pesquisa como essa que você trouxe no seu grupo, né? E aí eu queria que você nos informasse, assim, quais são as obras jurídicas que vocês basearam para fazer a pesquisa, e se você puder também indicar alguma obra, alguma expressão artística, alguma obra de arte, alguma literatura, um filme, qualquer coisa que você acha que possa contribuir. Porque nós temos espectadores que são pesquisadores e podem querer produzir artigos, né? Qualquer coisa nesse sentido. Com certeza. Eu vou indicar três referências que eu considero que são assim basilares para a gente pensar essa questão e os seus desdobramentos, né? Eu tomei o cuidado, né, de pensar aqui em referências, não só aqui, né, também enquanto nós estávamos fazendo a nossa apresentação lá no Interveps, né, porque nós sabemos que a heterogeneidade do nosso grupo, né? Pessoas da graduação, pessoas da pós, pessoas já formadas com muitos anos de estrada, mas a informação tem que chegar para a gente da forma mais acessível possível, né? Então, eu vou indicar a obra, primeiro, do professor Cláudio Suzuki. É um livro, né, chamado Democracia, Mídia e o Processo Penal do Espetáculo. Esse livro, né, que inclusive é a tese de doutorado do professor, né, ele se utiliza de uma linguagem que é muito acessível, mas que nem por isso é desprovida de rigor científico, e ele faz uma análise dos tempos que nós estamos vivendo, no que se refere a toda essa influência da mídia, justamente nesse processo penal, que deveria ser estritamente democrático, mas na realidade tem se revelado num processo penal de exceção. É um livro assim muito gostoso de ler, muito fácil, com uma linguagem realmente muito acessível e escrito com muito brilhantismo mesmo. A segunda obra que eu vou indicar é a do professor Henrique Torres, que é Política Criminal Contemporânea, o discurso populista na intervenção punitiva. Nesse livro, o professor ele procura traçar o percurso dessa política criminal contemporânea, né, falando de Brasil, numa sociedade que foi e que tem sido cada vez mais transformada pelas mídias sociais, pela velocidade da comunicação de massa, e como que isso tem impactado na atuação estatal, que tem sucumbido, como a gente bem tem visto, a esses clamores populistas que desembocam no recrudescimento penal para conter esse avanço desenfreado da criminalidade e promover pacificação social. E, por fim, mas não menos importante, eu quero indicar a obra do professor André Lozano Andrade, que é Populismo Penal, Comunicação, Manipulação Política e Democracia. Nessa obra, agora
faz bastante sentido com esse final que a gente estava conversando. Nessa obra, o autor ele vai articular de uma forma muito clara e muito didática como que o medo, que é muito disseminado pelos meios de comunicação de massa, eles têm sido utilizados politicamente para promover o recrudescimento penal. Dito de outra forma, o professor ele relaciona, né, referenciais analíticos próprios da sociologia, da política e do direito para elucidar a forma pela qual os meios de comunicação, quando manipulam o medo, através dessa abordagem sensacionalista e irracional e sem critérios, aparentemente sem critérios, né, acaba promovendo a manipulação dos nossos posicionamentos diante de questão de grande repercussão, como criminalidade, e isso culmina, evidentemente, em práticas políticas que são mais repressoras, que são violadoras de direitos fundamentais, e que vão ser sempre justificadas socialmente pela urgência que o medo e a sensação de insegurança desperta na gente. Como referencial de artístico, a gente assistiu, eu até indiquei lá durante o programa, durante o grupo de pesquisa, eu indiquei lá A Mercadoria, eu acho que é A Mercadoria da Notícia, é o nome do documentário, e é um documentário assim que apresenta um outro lado, é o lado mais bonitinho, mas apesar de ser o lado mais bonitinho do jornalismo, de como é feito o jornalismo no Brasil, é baseado numa peça inglesa do século XVI, se não me engano, ou do século XVI, se não me engano, mas ao mesmo tempo ela é bastante atual, porque teve uma roupagem nova, então é um documentário evidentemente brasileiro, né? De um diretor brasileiro, que eu acho que é muito gostosa de assistir e que traz à tona todas essas questões que nós levantamos durante o grupo de pesquisa e aqui também. Ali são depoimentos, né, baseado em depoimentos, intercalado com falas, momentos dessa peça teatral encenada no século XVI, mas revestida de uma roupagem contemporânea. Também, a título de curiosidade, eu indico o filme Boa Noite, Boa Sorte, que é agora eu não vou lembrar o nome do diretor, mas o Boa Noite, Boa Sorte é um filme assim, bem gostoso de assistir, que mostra também o papel da mídia politicamente. E quando um jornalista decide fazer diferente, decide fazer o certo, né, que é noticiar a verdade das coisas e não aquilo que é o interesse do governo. Essas são as referências que eu acho que são bem interessantes e que vão contribuir bastante para o debate. Peguei aqui, Carla, Boa Noite, Boa Sorte, é dirigido pelo George Clooney. George Clooney. Deus não pode, né? Maravilhoso, George Clooney. Muito maravilhoso. Os diálogos desse filme, assim, são inteligentíssimos. É muito gostoso de assistir. É um filme muito legal. Para colaborar aqui, eu quero indicar também uma obra que é um livro, está à venda na Amazon, chamado Discurso de Ódio, Os Limites à Liberdade de Expressão. Ele é um livro que é recente, ele foi publicado em 2021 pelo autor Alexandre Freitas Couto. Esse livro ele tem um prefácio do professor doutor Jorge Manuel Miranda, e ele traz aí, ele é um excelente para esclarecer as pessoas que possam ter dúvidas com relação a esse debate, né? Liberdade de expressão, pode tudo? Né? Então, esse livro traz essa resposta, que eu acho que é importante até para poder produzir debates em sociedade, mas debates mais qualificados, né? Eu acho que a gente fez um podcast muito bom hoje, a gente trouxe assuntos muito atuais. Quero colocar ele no ar o mais rapidamente possível, para a gente pegar esse assunto, né, enquanto ele está quente. Agradecer muito a sua participação e agradecer e elogiar também os membros do seu grupo, porque foi uma exposição elucidativa, que tinha slides, né? Filme, um videozinho. Então, foi muito clara. A pedagogia que vocês escolheram para apresentar a temática foi muito clara. Eu espero que vários artigos surjam da apresentação de vocês. Quero falar com o nosso espectador que o Interveps está em todas as redes sociais. O nosso grupo de pesquisa, ele tem ligação com o programa
de Ciências Jurídicas, né, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho. O Interveps está em todas as redes sociais. Você gostou do nosso bate-papo? Você tem curiosidade? Gostaria de participar de um grupo de pesquisa? Nossas reuniões são virtuais e você pode, sim, participar. Chame em qualquer uma das redes sociais, Instagram, Facebook, e você vai falar com uma pessoa responsável que vai passar para você as regras do grupo e te adicionar. E você pode, ainda esse ano, realizar esse sonho de participar de um grupo, né? Da apresentação de um grupo, porque a nossa agenda já está toda planejada para o ano de 2023. Lembrando que o Interveps tem a liderança do professor Dr. Renato Bernardi, a vice-liderança científica também do nosso professor Dr. Marco Antônio Turati. A apresentação fica a meu cargo, Heloísa Pancotti. A equipe técnica que vai editar esse podcast é da MR Comunicação. Hoje nós tivemos a nossa pesquisadora, mestranda Carla Graia, e eu me despeço, Carla. Você quer deixar algumas palavras finais? Só gostaria de agradecer mesmo essa oportunidade, também me colocar à disposição, se alguém quiser conversar a respeito, estamos aí disponíveis. O grupo também de pesquisa, reforçar a importância magistral desse grupo, não só na minha carreira, mas na carreira de inúmeros pesquisadores ali dentro, né? Foi ali que tudo começou. E dizer que é uma honra, é uma imensa satisfação. Só isso, muito obrigada mesmo, Elô. E lembrando, vai ter Dircim em outubro. Já começamos a disparar as artes, você não pode perder. É o nosso evento, principal evento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que liga direito a cinema. Esse ano, em breve, nós já vamos colocar a programação. O Interveps também tem o dedinho ali no Dircim. O Dircim é Interveps e o Interveps é o Dircim. Então, convido a todos para se juntar a nós. Quem sabe ainda dá tempo de construir uma pesquisa para apresentar nos grupos de trabalho no Dircim. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau!